Agora são 7h47. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal para que seja incluído no inquérito que investiga notícias fraudulentas, fake news, que agridem a corte, os conteúdos das reportagens do The Intercept que mostram as combinações entre o juiz Sérgio Moro e procuradores sobre as investigações na Operação Lava Jato. Além disso, a entidade apresentou requerimento à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, solicitando que o ministro da Justiça e Segurança Pública preste esclarecimentos. Nós vamos falar agora com o Rogério Dutra dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Olá, Rogério, bom dia. Bom dia. Bom, Rogério, a gente viu aqui, você está falando das reportagens, né, do Intercept. O Intercept já divulgou, né, na última sexta-feira, a sexta reportagem, acho que você deve ter visto, né, cujo título é A Defesa Já Fez o Showzinho Dela, né, onde Sérgio Moro, enquanto julgava Lula, sugeriu a Lava Jato emitir nota oficial contra a defesa, né, e eles acataram e pautaram a imprensa. A importância de incluir, né, todas essas informações agora também nesse inquérito. Rogério. Olha, independentemente da fonte ou de como essas informações foram obtidas, o que nós temos aí são novos fatos que atingem diretamente os envolvidos no processo, principalmente os réus dos processos todos que estão comandados pela Lava Jato. Então, a importância de se levar em consideração juridicamente esses fatos é exatamente pelo fato de que eles atingem a possibilidade de que determinados réus, especialmente no caso o réu mais famoso, que é o presidente Lula, poder questionar a licitude do processo e a qualidade das provas, a existência de provas, porque os próprios membros do Ministério Público e o juiz que estiveram agindo aí em conluio, eles afirmam taxativamente que eles não têm prova, nem têm convicção da condenação que eles realizaram. Então, eu acredito que é importante que se receba dentro do processo em andamento essas informações para que as medidas judiciais sejam tomadas devidamente. Glauco. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Como você vê essas tentativas de se minimizar o conteúdo das conversas vazadas? A gente teve um debate, né, o último debate antes da votação da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, os candidatos à PGR, e todos eles minimizaram. A própria NPR, inclusive, minimizou como se não houvesse nada ilegal ou anormal ali no conteúdo revelado pelas conversas. Então, como você vê dentro do próprio sistema de justiça essa tentativa de normalização? Olha, o nosso sistema de justiça, ele é historicamente um sistema autoritário que foi se anabolizando nos últimos anos, apesar das limitações constitucionais, mas sem uma ruptura real com os modos e as práticas institucionais que vieram da ditadura empresarial militar. Então, o nosso sistema de justiça ele ainda é extremamente refratário a um controle externo e, quiçá, um controle constitucional e jurídico de seus atos. O que ocorre, de fato, é que a nossa Constituição, o nosso Código Penal e Processual Penal, eles taxativamente estabelecem limites para a atuação judicial, em especial as funções que cabem tanto à acusação quanto ao juízo. O juízo, né, a função do juiz da nossa Constituição é uma função de um árbitro neutro. Ele não pode se envolver com as partes, ele não pode tomar partido. Então, o que a gente percebeu nessas novas revelações feitas pelo Intercept é que havia um conluio muito longo, provavelmente desde o começo das operações da Lava Jato, entre o juiz da causa e a acusação. Isso é taxativamente proibido pela Constituição, pelos códigos, e, portanto, essa atitude é uma atitude que ela resvala se não se realiza como atitude criminosa efetivamente. Tá? Então, a gente tem aí claramente indícios de prevaricação
e de advocacia administrativa, especialmente por parte desses envolvidos aí nas audições. Então, essa tentativa de minimizar a situação é uma tentativa que, ao meu ver, não tem muito respaldo no nosso ordenamento jurídico e, obviamente, que é uma tentativa de escamotear uma realidade que é extremamente vexatória para o Poder Judiciário como um todo e é tanto mais vexatória quanto membros do Poder Judiciário tentam evitar de assumir o que realmente aconteceu com esse grupo específico. Tá? Então, a gente tem que entender que a Lava Jato ela pode ser classificada como uma espécie de banda podre do Judiciário, tá? Mas também é preciso entender como é que o Judiciário como um todo reage a isso. Então, é muito grave que setores do Judiciário estejam aplaudindo e mantendo o seu apoio à Lava Jato quando está absolutamente cristalino que houve desvios, que houve um conjunto de ações claramente destoantes do nosso ordenamento jurídico. Exato. Agora, Rogério, você viu que o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, né, protocolou no sábado, junto ao Superior Tribunal de Justiça, uma notícia crime contra o atual ministro, né, Sérgio Moro, e também os procuradores Laura Gonçalves Tesler, Carlos Fernando dos Santos Lima e Maurício Gotardo Gerum, né? Qual seria, na sua opinião, né, a possibilidade, né, do ministro, o atual ministro, ser preso, né? Já que eles estão pedindo aí a prisão preventiva de Moro junto ao STJ. Olha, eu acredito que ainda é muito precipitada qualquer avaliação no sentido de que o ministro Sérgio Moro seja preso, efetivamente alguma medida judicial seja realizada imediatamente contra ele. Eu acredito que ainda há muita água para rolar. Existe aí um encaminhamento que tem uma relação muito estreita com a dinâmica da política e muito menos estreita com a dinâmica propriamente legal, judicial, e, portanto, eu acredito que o caminho natural para que, eventualmente, haja algum tipo de responsabilização seja o processo de sensibilização política da população e das instituições para, efetivamente, esse escândalo, essa situação na qual me parece extremamente contundente os fatos apresentados pelas reportagens do Intercept. Então, eu acredito que há a necessidade, antes de se pensar numa criminalização imediata, de que as instituições e a população entendam e compreendam a gravidade dessas denúncias feitas pelo Intercept, para então haver, vamos dizer assim, uma sensibilização institucional para que medidas judiciais efetivas sejam tomadas contra os membros dessa operação. Perfeito. Agora, neste domingo, da Intercept também soltou uma outra reportagem, acho que você deve ter visto, né? Dizendo, né, nessa questão até que o Glauco coloca, né, da questão da tentativa, né, de normalização, né, do quadro todo, que a Lava Jato usou o judiciário para fins políticos, né? E ele salienta aqui o diálogo, né, entre Lula e Dilma, onde o Globo deu na primeira página, inclusive, o trecho do diálogo, né? Enfim, completamente diferente do que aconteceu hoje. Não é isso? Quer dizer, esse vazamento não tá tendo a repercussão, né, pela mídia tradicional, como teve o vazamento que foi provocado, inclusive, pelo juiz Sérgio Moro, né? Certamente. Fica claro também das gravações liberadas até então, e já era uma suposição bastante consistente de vários analistas políticos, há alguns anos já, inclusive, que sempre houve uma conexão muito próxima entre a Operação Lava Jato e alguns meios de comunicação de massa, especialmente a Rede Globo, no sentido de que havia uma relação em que a operação vazava periodicamente
dados do processo, dados até muitas vezes sigilosos e inclusive dados ilegais, como foi o caso do vazamento da conversa entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, dado que essa gravação ela foi tomada já fora da autorização judicial, do tempo de autorização judicial, então era uma gravação já ilegal de nascimento, e esses vazamentos ilegais eles foram se perpetuando como modus operandi normal da Operação Lava Jato, no sentido de reforçar o apoio midiático, o apoio da opinião pública ou da opinião publicada em torno dessa operação. Então, essas ilegalidades, elas sempre estiveram presentes, elas sempre marcaram a trajetória da Lava Jato. Muitos juristas escreveram denunciando essas irregularidades e tantas outras, não é? Por exemplo, a utilização casada da prisão preventiva para se realizar delação premiada, então os réus eram submetidos a um tempo de prisão preventiva infindo, né, sem prazo de término, a fim de que eles aceitassem realizar delações premiadas de acordo com os interesses da Lava Jato. Eu acredito que nas próximas semanas, nos próximos dias, essa suspeita muito forte de vários analistas nos últimos anos seja comprovada, ou seja, de que prisões preventivas foram efetivamente usadas de forma política, de forma ilegal, para as delações premiadas se realizarem, porque, em tese, na maioria desses processos encaminhados pela Lava Jato, a maior quantidade de, abre aspas, provas são oriundas ou eram oriundas dessas delações premiadas. E se ficar comprovado por essas gravações que as delações elas são, na verdade, fruto de chantagem, fruto de coação, fruto de tortura psicológica, como muitos sempre acreditaram, a rigidez, a consistência dessa operação como um todo, ela vai ficar abalada de morte. Então, o que a gente está vendo agora é a confirmação de várias suspeitas que vários analistas políticos já haviam realizado, vários juristas já haviam realizado, de que a Operação Lava Jato, na verdade, ela era uma espécie de inquisição moderna, uma espécie de busca sem limites jurídicos dos inimigos políticos que interessavam a essa operação neutralizar. Agora, Rogério, a gente sabe que esse é um caso extremo, revelado aí pelo conteúdo das conversas, mas que na prática, na esfera penal, principalmente no Brasil, e em relação a réus, quando são de classes mais baixas, do ponto de vista socioeconômico, a gente tem sim colaboração de juízes com o Ministério Público. Existem diversos estudos apontando para isso, inclusive relatos de advogados, defensores públicos que são ironizados em audiência com o juiz quando defende um réu. É chegada a hora da gente fazer algo em relação a esse tipo de seletividade penal? Precisamos discutir, por exemplo, a introdução do juiz de garantia, separar ali um juiz que atue na fase persecutória e outro na análise do mérito em si? Olha, eu acredito que já passou da hora, não é? Nós, como eu falei no começo, temos um sistema de justiça que se perpetuou e fez uma transição histórica da época da ditadura empresarial militar para a época da República, sem uma solução de continuidade no que diz respeito às suas práticas institucionais. Então, tanto o judiciário quanto as polícias, eles continuaram a funcionar, a operar, apesar da nova Constituição, sob modelos extremamente autoritários, e efetivamente nós temos hoje uma situação que é absolutamente devastadora no sentido de desobediência a direitos civis, a direitos constitucionais, e a gente pode afirmar sem sombra de dúvida que a totalidade dos presos hoje no Brasil, independentemente dos crimes que eles cometeram, são presos políticos, porque eles foram selecionados a partir de critérios não legais para sofrer a intervenção repressiva do sistema de justiça. Na verdade, uma parte significativa das pessoas que estão presas hoje no Brasil, algo em torno a 46%, segundo as pesquisas que nós fizemos ainda sob a
a solicitação do antigo Ministério da Justiça e do IPEA em 2015, que é o ano em que os últimos dados do Departamento Penitenciário Nacional foram publicados, e 46% dos presos brasileiros são presos provisórios, ou seja, presos sem culpa formada. São pessoas que estão presas por tempo bastante prolongado, algumas pessoas estão presas por anos, inclusive, sem que a sua culpa tenha sido provada, sem que os seus processos tenham terminado em uma condenação transitada em julgado. Então, o nosso sistema criminal hoje é um sistema que opera basicamente reprimindo indivíduos que são socialmente fragilizados, que não têm condição de defesa, que são geralmente pobres, favelados, negros e jovens, e que são presos geralmente em flagrante delito. Algumas pesquisas dão conta que 84% dos presos no Brasil hoje são presos em flagrante delito, ou seja, sem investigação. Então a polícia não funciona investigando, não existe o funcionamento regular de uma polícia técnica, de uma polícia científica no país. O que acontece são as prisões em flagrante realizadas pelas polícias militares, muitas vezes sem fundamentação. Geralmente as únicas testemunhas que funcionam no sentido de criminalizar essa população que hoje é encarcerada são os próprios policiais que realizam essas prisões. Então a nossa situação realmente é calamitosa, é uma situação muito preocupante, a ponto de nós podermos afirmar, como diz o ministro da Corte de Justiça argentina, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que nós temos hoje uma situação em que todos os nossos presos são presos políticos, porque a eles não foi dada a condição de defesa, de ampla defesa, do devido processo, como reza a nossa Constituição. Tá certo, Rogério. A gente agradece muito aqui a sua participação hoje no jornal. Grande abraço e até a próxima, hein, Rogério? Obrigado, Pedro. Estamos à disposição. Obrigada. Falamos aqui com o Rogério Dutra dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.